E aí, bom dia, muito bom dia, nessa segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Matcha Positivo. Hoje, se você ficar aqui, até o final, você vai entender de onde vem esse medo de não ser suficiente. De onde vem essa sensação, esse sentimento, esse inquietação, de nunca sermos o suficiente, o bastante para tantas coisas. Então, vou aqui no comecinho lembrar, do nosso sorteio. O livro A Coragem de Ser Imperfeito. A nossa vela matcha. Essa daqui é a minha, já está sendo usada, mas vocês vão receber uma novinha. E ela é tão gostoso porque o pavio é de madeira e fica um barulhinho parecendo lenha, parecendo madeira na chaminé. E também um kit matcha e também uma quarta surpresa. Vamos entregar aqui todas as surpresas do nosso matcha positivo. Sejam todos muito bem-vindos. Então hoje, para começar, 5h16, a trazer o tema do dia desse matcha que vai permear, o nosso dia. O medo de não ser o suficiente. Inspirado, todos esses temas são inspirados desse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Então eu gostaria de começar trazendo assim, o medo de não ser suficiente, ele não nasce porque nós não somos, porque nós não somos capazes, ou ele não nasce porque nós somos incapazes. Na verdade, ele nasce quando a gente passa a medir o nosso valor pessoal pela aprovação das pessoas. Então isso é muito importante, porque esse medo de não ser suficiente, ele não nasce porque nós somos incapazes, mas ele nasce quando a gente começa a medir o meu valor pessoal, eu passo a usar a régua da aprovação dos outros. Então, muito bom dia, pessoal. E hoje eu gostaria de começar com uma pergunta, Quem aqui já terminou um dia cansado, mas mesmo assim foi dormir com a sensação, eu devia ter feito mais? Sabe aquela coisa assim? A gente tá morto, a gente já tá prontinho para dormir e fala assim, nossa, eu deveria ter feito mais. Esse dia não foi tão produtivo assim, E aí, quem já recebeu um elogio também e na mesma hora, que recebe esse elogio já pensa assim, nossa, foi sorte. Qualquer pessoa teria feito melhor. Se eles me conhecessem de verdade, vão descobrir que não sou isso tudo, não é tão isso tudo assim também não, Talvez você nunca tenha falado essa frase em voz alta, mas já passou pela sua mente. E quero dizer algo importante, você não está sozinho, Existe uma voz que acompanha muitas pessoas desde a infância. Ela grita, ela não grita, quer dizer, ela apenas sussurra, Você ainda não é suficiente. Hoje nós vamos conversar sobre essa voz. Essa vozinha que às vezes vem sussurrando, ali nos nossos ouvidos, você ainda não é o suficiente. Então, é mais importante, mais do que conversar sobre essa voz, é como deixar de acreditar nela. Então, conta uma antiga história, que um mestre possuía 2 xícaras. 2 xícaras de cerâmica. Todos os dias ele caminhava até um rio para buscar água. Uma das xícaras era perfeita. A outra tinha uma pequena rachadura. Essa minha aqui, do meu matcha, ela tá perfeita. Mas vamos imaginar que, tinha uma outra com a pequena rachadura.
Ao chegar em casa, a primeira xícara, né? A primeira ela entregava toda a água. A segunda chegava apenas com a metade, porque ali, né, através daquela rachadura, já ia perdendo a metade da água pelo caminho. Durante anos, a xícara que era rachada sentia vergonha. Até que um dia o mestre disse para ela: desculpe, eu não consigo. Até que um dia a xícara, né, fala para o mestre: desculpe, eu não consigo fazer o meu trabalho direito. E o mestre sorriu, lavou a xícara, levou a xícara pelo mesmo caminho de sempre e perguntou: você percebeu as flores desse lado aqui da estrada que a gente passa sempre, né, para ir buscar água no rio? E a xícara respondeu: sim, são lindas as flores. E o mestre explicou, né? Eu sabia da sua rachadura. Por isso plantei sementes no seu lado aqui por onde a gente passa. E foi a água que você derramava todos os dias que fez essas flores nascer aqui nesse caminho. Às vezes nós olhamos apenas para aquilo que nos falta, né? E aí a gente deixa de perceber que tudo floresce por causa da nossa história. Às vezes é através dessas rachaduras que a gente deixa passar coisas, né, que a gente deixa transbordar de nós aquilo que às vezes vai florescer na nossa história e na história de outras pessoas. Quantas pessoas hoje acreditam nas suas, né? Quantas pessoas hoje acreditam que as suas rachaduras diminuem o seu valor? Quando na verdade foi justamente elas, né, que geraram às vezes empatia, transformação. E aí que vem, né? De onde que vem esse medo? Ninguém nasce acreditando, né? Nossa, eu já nasço acreditando que não sou o suficiente. E aí, talvez, né, esse medo tenha nascido com algum objetivo, né? Talvez tenha alguma coisa. Em algum momento da vida a gente começa a ouvir mensagens assim: você precisa ser melhor. Quando a gente é criança, né, a gente ouve, igual eu trouxe, né? Eu acho que foi ontem que a gente cai, levanta, né? E as pessoas vamos continuar aqui motivando para que você caminhe. Mas muitas vezes, em algum determinado momento da nossa vida, a gente também começa a ouvir outras coisas, né? Você precisa ser melhor, não decepcione, olhe como seu irmão faz, olha como seu primo faz, olha como seu amigo faz, né? Quando tirar nota baixa, quando tira nota máxima, né? E aí você é celebrado, aí sim, parabéns. E quando a nota é baixa, né? Não tem nenhum aí sim, nenhum aí nada, né? E sem perceber, a gente começa a acreditar que o amor, o reconhecimento e o pertencimento precisam ser conquistados. Isso na nossa infância ainda, né? E a gente começa né, uma corrida sem linha de chegada. Porque sempre haverá mais bonito, sempre haverá mais inteligente, sempre haverá mais experiente, mais rico, mais preparado. E se nossa comparação nunca termina, a sensação de insuficiência também não. Então, havia um jovem corredor muito talentoso, muito talentoso. E seu sonho era vencer uma grande maratona. Ele treinou por anos, anos. Finalmente ele vai lá e vence a sua primeira prova. Todos comemoravam, mas ele dizia: a próxima será mais difícil. Venceu novamente, né? E aí ele responde para ele mesmo, né? Ainda não sou o melhor. Depois de muitos títulos, um amigo pergunta para ele: em que momento você vai se sentir suficiente? Quando que esse sentimento de suficiência ele vai chegar para você? E aí o jovem fica, né, no silêncio dele ali e percebeu que havia transformado cada conquista em uma cobrança. Ele nunca comemorava, ele nunca descansava, nunca acreditava que era o bastante. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja assim, né? Talvez esse ser assim é você. Pessoas que vivem correndo atrás de uma aprovação que nunca chega, porque o problema nunca foi falta de conquistas, foi a falta de aceitação e de comemoração.
Muitas vezes a gente pensa na sua vida quantas coisas que você gostaria e que na hora que elas chegam, ao invés de comemorar, você já está pensando no próximo. Ai, mas o próximo vai ser mais complicado. Ah, isso aí até que foi fácil, mas agora o próximo, porque vai ser muito mais, né? Agora vai me pedir, vai me demandar. Então nas conquistas, a gente não tem o tempo de desfrute. A gente logo já está pensando na próxima coisa. O que que vai me acontecer? E aí entra aqui também, né? O perigo da comparação. Nós vivemos em uma época em que comparamos os bastidores da nossa vida com a vitrine da vida dos outros. Nas redes sociais, né, vemos promoções, viagens, sorrisos, casamentos felizes, mas ninguém publica as suas inseguranças às 3 da manhã, né? Eu só venho aqui às 5h26 da manhã falar do medo de não ser suficiente, mas ninguém fotografa o medo, né? A dúvida, o fracasso. Então, comparar a nossa vida comparar nossa vida com a edição editada das outras pessoas é uma das maiores fontes de sensação de insuficiência, né? Conta-se que um famoso violonista foi convidado para tocar diante de uma plateia lotada. No palco, ele executou uma apresentação impecável. Ao final, foi aplaudido, né? Foi aplaudido de pé, mas ele permanecia sério ali, né? E alguém perguntou, mas por que você nem sorriu? E aí ele responde, porque uma pessoa na terceira fila não gostou. Um amigo olhou para o teatro, né? Olhou ali, tipo assim, mais de 1.000 pessoas que estavam aqui, mais de 1.000 pessoas que estavam aqui emocionadas, apenas uma permaneceu em silêncio. Mesmo assim, era nela que ele fixava sua atenção. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós fazemos isso, recebemos 10 elogios, mas passamos dias pensando numa crítica. A gente recebe tonelada de carinho, né? Mas a gente acredita na rejeição. Nossa mente, quando dominada, né, pela vergonha, pela sempre a procura de provas que a gente não é o suficiente e ignora todas as evidências do contrário. Tudo aquilo que me faz, né, sentir o contrário, eu ignoro isso. Tudo que é bom que chega a mim, eu ignoro isso. E você não precisa conquistar o direito de existir. Existe uma ideia muito bonita, né, presente nos estudos da Brené Brown, que traz assim que o nosso valor pessoal, ele não aumenta quando nós acertamos e não diminui quando a gente erra. Errar faz parte da existência humana. Seu desempenho pode, né, como diz, variar, seu resultado pode mudar, mas sua dignidade permanece. Então, essa é a diferença que transforma as vidas. Você pode melhorar sem precisar acreditar que hoje não tem valor. Você pode crescer sem se diminuir. Você pode aprender sem se condenar. Existe essa possibilidade, né? Então, eu quero fazer um convite para vocês. Fechem os olhos por alguns segundos e eu gostaria que vocês imaginassem uma criança de 6 anos olhando para você. E essa criança diz assim: eu tenho medo de não ser o suficiente. O que você responderia? Provavelmente você diria: você já é o suficiente, você é amado, você não precisa provar nada, você merece carinho. Agora faça uma pergunta para si mesmo: por que você oferece essa compaixão para uma criança, mas não consegue oferecê-la para você mesmo? Hoje eu quero desafiar você a trocar uma pergunta. Ao invés de perguntar, será que eu sou o suficiente? Experimente perguntar, o que posso oferecer ao mundo exatamente com a pessoa que eu sou hoje? O que eu posso ofertar ao mundo?
essa mudança parece pequena, né? Mas muda completamente a direção da nossa vida. Porque a gente deixa de viver tentando, né, provar o valor e começa a viver compartilhando o nosso valor. Ao invés, né, da gente trazer ali o que eu posso, né? Será que eu sou suficiente? Será que eu dou conta? O que eu posso fazer hoje? Com a pessoa que eu sou hoje, o que eu tenho para ofertar desse lugarzinho que eu estou aqui agora? E eu quero terminar com uma imagem, né? Imagine uma árvore. Ela não tenta ser igual. Semana passada eu fiz até um estudo, né, sobre a, a observação da natureza. Quando a gente observa a natureza, aquilo que a gente extrai dos ensinamentos da natureza, né? Então imagine uma árvore, ela não tenta ser igual à árvore do lado, ela não compete, né, para ver quem vai dar mais frutos. Ela não pede desculpas por crescer devagar. Nossa, eu tô crescendo aqui tão devagar, deixa eu pedir desculpa aqui para todo mundo, né? E nós também somos chamados para crescer, não para competir, não para provar que nós somos os melhores, mas para florescer na nossa própria essência. Quero, e aí por falar, né, na nossa própria essência, essa comparação, imagina que às vezes as árvores são diversas, diferentes. Imagina se a gente estivesse ali olhando e querendo ter os mesmos frutos, as mesmas folhas. Se a árvore é diferente, assim é com a nossa essência, não é? Então, o dia que você. Eu quero deixar uma frase, né? Para vocês levarem no dia de hoje. O dia em que você parar de medir o seu valor pela aprovação das pessoas, será o dia em que você descobrirá a verdadeira liberdade de viver com autenticidade. O dia que você parar de medir o seu valor pela aprovação das pessoas, vai ser o dia que você vai viver a verdadeira autenticidade. Que hoje nós possamos silenciar a voz da insuficiência, celebrar quem nós já somos, continuar aprendendo, continuar crescendo, mas sem esquecer que o nosso valor nunca dependeu da perfeição. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesse nosso Matcha Positivo de hoje, lembrando do sorteio, o livro, a vela, um kit matcha, um terceiro sorteio também surpresa, né? E as condições permanecem as mesmas. Na hora que sair, que esse vídeo for publicado, né? Compartilhar nos seus stories, voltar aqui no vídeo, eu fiz minha parte. Se vocês quiserem também marcar pessoas, transbordar na vida de outras pessoas. Simone, já fiz ontem, antes de ontem, eu preciso fazer de novo. Todo dia é um novo dia. E quanto mais, né, a gente faz, a gente também, esse eu fiz a minha parte, é um movimento muito de comprometimento com aquilo que eu tenho feito por mim. É transbordo na minha própria vida também. É marcar pessoas que talvez possa ser útil para ela também, né? Então, quanto mais você compartilhar e marcar, mais vezes o seu nome vai estar lá no sorteio também. Todos os nomes, né, que aparecem aqui semanalmente, diariamente, a gente vai colocando quantas vezes forem, né? For aparecendo quem fez a parte, então, se das 20 lives, 31 que vão ter, né? Mas eu comecei a divulgar isso, eu acho que a partir da terceira. Tiver lá 25 vezes, o seu nome vai ser colocado no sorteio 25 vezes. Isso que é transbordo, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aqui a presença de cada um de vocês e que vocês tenham um dia leve, um dia cheio de coragem, de autenticidade e de certeza que cada pessoa já possui um valor e que não precisa, né, ser provado, precisa apenas ser vivenciado.
um excelente dia, um excepcional dia e que seja um dia de muitas e muitas e muitas conquistas e despertares conscienciais. Até amanhã.